Graça e paz, bom dia a todos. Eu venho aqui agora, nesse momento, falar sobre o versículo de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Muitas pessoas usam esse versículo somente desta maneira, ó. Se o meu povo, sobre o qual o meu nome é invocado, humilhar-se e orar, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas o interessante é que ninguém lê o antes e o depois. Um versículo antes, né? O contexto diz que essa oração foi quando o Senhor apareceu para o rei Salomão, firmando seu pacto com ele. Mas o interessante é que um versículo antes diz o seguinte, que é o versículo 13: se eu fechar os céus para que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos para que consumam a terra, ou se enviar a pestilência entre o meu povo, aí sim entra o versículo 14, se o meu povo, sobre o qual o meu nome é invocado, humilhar-se e orar, buscar a minha face e se converter dos meus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E ainda tem mais um versículo após, que é o versículo 15, que diz: agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Então vamos lá. Quando Deus diz, se eu fechar os céus para que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos para que consumam a terra, ou se enviar a pestilência entre o meu povo, se Deus, veja só, se Deus fizesse tal coisa, seria devidamente por causa do pecado. Sempre por causa do pecado, Deus faria isso. Então, se nós estamos passando por uma situação em que a responsabilidade de Deus está agindo sobre a nossa vida, como por exemplo, vamos dizer hoje, essa peste que está andando por aí, o coronavírus, está assolando a terra, nós devemos analisar se não é por causa do pecado de toda a humanidade. Porque a humanidade virou as costas para Deus. Estão vivendo por suas forças. Porque a palavra do Senhor diz que, através do salmista, que muitos confiam em cavalo e carros, mas que eu confio em Deus. Aí Deus manda dizer dessa forma, né? Que se o meu povo, sobre o qual o meu nome é invocado, ou seja, aqueles que crêem em Deus, porque eu acredito que todos deveriam crer em Deus. E ele continua, humilhar-se, ou seja, mostrar que está agindo em humildade. Orar e buscar a minha face. Na realidade, é fazer uma oração de arrependimento, confessar o seu pecado. Aí Deus continua, e se converter dos seus maus caminhos, o que mostra, né, é o verdadeiro arrependimento para o seu pecado. E Deus diz, então eu ouvirei dos céus. Não há outra maneira para que Deus possa ouvir, sempre dos céus. Ele vai ouvir a sua confissão, porque Deus é onisciente, Ele está no céu e está aqui com você. E Ele completa, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A receita que Deus dá para curar toda a enfermidade espiritual, porque tudo começa com a enfermidade espiritual. O versículo 15 diz, agora estarão abertos meus olhos e atentos
os meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Então, meus irmãos, a oração, mesmo que seja de alguma distância, ela será respondida. Porque Cristo na cruz já fez o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. O Senhor não habita realmente em algum edifício. Em 1 Coríntios 3,16 diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Ora, onde habita o Espírito Santo? Em você. Você que é nascido de novo. Deus faz morada em ti permanente. Amém, meus irmãos? Que eu espero que tenha sido útil este vídeo, e se for assim, compartilhe, faça a tua parte, porque falar de Deus para aqueles que não o conhecem ainda é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém.